Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício e aí eu tô gravando esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre a matéria da prova do terceiro bimestre sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela é considerada a continuação da Primeira Guerra, tá? E nós estudamos que na Primeira Guerra Mundial o país que saiu perdedor foi a Alemanha, né? Porque eles perderam vários territórios, né? Por causa do Tratado de Versalhes, eles não poderiam ter exércitos, eles tiveram que devolver territórios e com isso gerou um sentimento de humilhação, né? De vingança no povo alemão. E aí nós vimos também que em 1931 quem assumiu o governo da Alemanha foi justamente o Hitler, né? Porque ele aproveitou todo esse discurso de ódio, todo esse sentimento de ódio que a população tinha para tomar o poder, né? E uma das coisas que o Hitler defendia era justamente acabar com esse Tratado de Versalhes, né? Então, e ele, depois que ele assumiu o poder, ele começou a colocar isso em prática. De que forma? Ele devagarzinho foi fazendo com que os seus exércitos voltassem a crescer, né? Ele obrigou os homens a se alistar no exército. Ele também incentivou a indústria bélica, ou seja, ele incentivou a volta da produção de armamentos, de tanques de guerra, né, no território alemão. Além disso, uma das outras coisas que o Hitler defendia era o chamado espaço vital. O que é isso? Ele acreditava que todo, todo o povo ariano, considerado ariano, ou seja, os descendentes dos alemães, né, que são aqueles povos brancos, dos olhos claros, eles deveriam todos habitar em um mesmo território. Tá? Então, para isso, o Hitler defendia que os alemães, né, deveriam invadir todos os territórios. Tá? Eles deveriam aumentar seus territórios e todos aqueles que habitassem os países dominados por eles, que não fossem povos arianos, deveriam ser, né, exterminados. Então era isso que o Hitler defendia. Mas e aí, como que se iniciou a Segunda Guerra Mundial? Eu dei agora um contexto anterior, né, até a guerra se iniciar. Ela começou principalmente após a invasão da Polônia. Por quê? Como eu disse, o Hitler defendia a expansão do território alemão. Primeiro ele invadiu a Áustria, em 1938, e aí em 1939 ele invadiu a Polônia. E aí na época a Polônia era aliada da França e também da Inglaterra. Tá? E aí então, devido a isso, como esses países eram inimigos da Alemanha, deu-se início então à Segunda Guerra Mundial, ou seja, após o Hitler invadir a Polônia. E aí quais foram os blocos de países que se formaram? De um lado a gente tinha o eixo, formado pela Alemanha, pela Itália e também pelo Japão, e do outro lado, no início nós tínhamos principalmente os aliados, né, que eram formados pela Inglaterra, pela França, e também pela União Soviética e também depois os Estados Unidos também fez parte desse grupo. Então a gente tinha esses dois lados, eixo e os aliados, tá? Como que a guerra se desenvolveu? Tá? De 1939 até mais ou menos 1942, nós tivemos grandes vitórias da Alemanha. Tá? A Alemanha utilizava uma técnica chamada de Blitzkrieg. O que é isso? Era chamada de ataques rápidos. Eles chegavam com uma grande quantidade de exércitos, de aviões, né? Invadiam um território, um país, tomavam aquele país, né? Mal dava para o país conseguir se defender e logo depois eles partiam para outro país, para conquistar outro território. Com isso, eles foram conquistando vários países que estão em volta da Alemanha, tá? Como, por exemplo, a Dinamarca, a Holanda, Bélgica, França, tá? Todos esses países foram sendo dominados pela Alemanha, tá? Então, de 1939 a
1942, a Alemanha conquistou vários territórios, tá? Mas, a partir de 1942, nós tivemos uma virada dos aliados, tá? Por quê? Devido a dois fatores principais. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Até então, os Estados Unidos estavam neutros, ou seja, eles não estavam participando da guerra, eles estavam de fora, apenas enviando armamentos, dinheiro, emprestando dinheiro para os países. Só que nesse ano, em 1942, os japoneses eles decidiram atacar uma base naval americana em Pearl Harbor, tá? No Havaí. O Havaí é uma ilha que fica a quilômetros de distância dos Estados Unidos, mas lá eles têm uma base naval, onde tem vários navios e aviões, e os japoneses, para tentar enfraquecer os Estados Unidos, eles atacaram essa base. E os Estados Unidos, então, lógico, decidiram entrar na guerra, coisa que eles não estavam participando até então. O outro fato que contribuiu e muito para a vitória dos aliados foi também a entrada da União Soviética. Por quê? Antes de iniciar a guerra, o Hitler tinha feito um pacto de não agressão com a União Soviética. O que determinava esse pacto? Nenhum país iria atacar o outro. Ou seja, a Alemanha não iria atacar a União Soviética e a União Soviética não atacaria a Alemanha. Ou seja, quem sairia mais beneficiado com isso tudo seria justamente a Alemanha. Só que em 1942, até hoje, né, os historiadores não sabem ao certo porque o Hitler decidiu invadir a União Soviética, tá? E isso foi um dos maiores erros dele durante a guerra, tá? Por quê? O território da União Soviética é enorme, tá? E os exércitos alemães, cada dia eles iam adentrando mais o território. E qual era a tática usada pelos soviéticos na época? Era uma tática chamada de terra arrasada. Eles destruíam a uma cidade, tudo aquilo que tinha ali de alimentos, né, as plantações, e iam adentrando mais o território. Quando os alemães adentravam mais o território, o que eles faziam? Destruíam novamente a cidade que estava ali, destruía toda a plantação, a alimentação, e adentravam mais o território, tá? Chegou um determinado momento que os alemães já haviam adentrado demais o território da União Soviética, que é enorme, e no determinado ponto chegou o inverno, tá? Então você imagina, eles estavam muito longe da Alemanha, o alimento não estava mais chegando, o armamento, e junto com isso o inverno, que na União Soviética, hoje é a Rússia, é muito rigoroso, tá? É muito forte. Então com isso os alemães tiveram que recuar e vários soldados morreram, né? Vários foram presos, e com isso os alemães sofreram uma derrota muito grande. Mesmo sabendo que ele iria perder, o Hitler continuava enviando soldados para a União Soviética, e isso desestabilizou muito o exército alemão. Depois desses acontecimentos, né, desses dois fatos principais, a entrada dos Estados Unidos e também da União Soviética, os exércitos aliados, eles se uniram, tá? Em torno do chamado Dia D. O que foi isso? Eles enviaram uma grande quantidade de exércitos, principalmente por meio de navios, para a Normandia, que é uma região da França, é uma praia que fica na França, tá? Mesmo tendo uma grande resistência, o chamado Dia D deu início à virada dos aliados, tá? Então, pouco a pouco, eles foram conquistando a França, depois a Bélgica, que é do lado da França, a Holanda, que é do lado da Bélgica, e aí eles conseguiram chegar até a Alemanha, tá? Eles vinham de um lado. Do outro lado, quem que vinha? A União Soviética. E aí eles conseguiram chegar até a Alemanha, tá? E aí, em 1945, percebendo que ele não iria mais conseguir vencer a guerra e sabendo que os inimigos já estavam chegando na cidade de Berlim, qual foi a atitude do Hitler? Ele se suicidou, juntamente com a esposa dele, Eva Braun, e outras pessoas, tá? E aí isso é considerado
o fim da guerra na Europa. Só que no Oceano Pacífico, próximo de onde é o Japão, a guerra estava continuando entre os Estados Unidos e o Japão. Eles estavam continuando a guerrear, mesmo a guerra tendo acabado na Europa. Percebendo que os Estados Unidos iria ainda continuar guerreando, os japoneses, melhor dizendo, iriam continuar guerreando, qual foi a solução que os Estados Unidos tomou? Eles tomaram uma decisão extremamente cruel e polêmica. Eles lançaram uma bomba atômica na cidade de Hiroshima e depois outra na cidade de Nagasaki. Tá? No total, 160 mil pessoas morreram nesse ataque. Tá? Qual foi o cálculo que os Estados Unidos fez? Eles achavam que iriam morrer ainda no confronto mais de 2 milhões de pessoas. Tá? E aí então eles pensaram que se eles fizessem isso, os japoneses iriam se render. Né? Mesmo assim foi algo extremamente cruel, né? Você matar pessoas inocentes para terminar uma guerra. Tá? O Japão, lógico, percebendo que o horror que foi esse ataque, eles decidiram então acabar a guerra e se render. Tá? Então, em setembro de 1945, a guerra terminou tanto na Europa como próximo ao Japão. E aí, quais foram as consequências da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, a Europa deixou de ser o centro do mundo, que era até então, os países europeus. Os Estados Unidos e a União Soviética ascenderam como as principais potências do mundo. Tá? De um lado, os Estados Unidos ele liderava o bloco capitalista e a União Soviética o bloco socialista. E essa disputa durou até de mais ou menos 1947 até 1990, que é o período chamado de Guerra Fria, que a gente vai também ver esse período. Também houve cerca de 40 milhões de pessoas mortas, tá? 40 milhões de pessoas morreram no conflito, sendo que cerca de 9 milhões de judeus. Tá? O Hitler, como eu já tinha dito, ele dizia que os alemães eram superiores e todos aqueles povos que eram considerados inferiores deveriam ser exterminados. E durante a guerra foi justamente isso que ele colocou em prática. Tá? Todos os territórios que os alemães dominavam, tanto na França, na Holanda, na Polônia, eles simplesmente capturavam, prendiam os judeus e enviavam para campos de concentração, onde esses judeus eram exterminados, ou seja, eram mortos, principalmente em câmaras de gás, ok? Então, essas foram as principais consequências da guerra. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conceito, da ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial e que vocês façam uma boa prova. Abraço.